Então, olá, mais uma vez, boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui uma aula de Geografia para o Pré-ENEM. Eu sou a professora Inalda e eu vou abordar hoje com vocês um tema da área da economia mundial, né? Nós vamos falar, inclusive, uma continuação, né? Eu já abordei para vocês anteriormente sobre globalização e hoje a gente vai falar um pouco sobre globalização e blocos econômicos. Vocês vão saber quais são as principais integrações, as principais associações que existem ao redor do mundo e algumas modificações também que foram acontecendo ao longo dos anos com esses blocos. Eu vou mostrar aqui para vocês o material que eu preparei para essa aula é para o pré-ENEM, né? Aqui do IFMA Campus Codó, mas todos que estão acessando, sejam bem-vindos, né? E a gente está esperando justamente que vocês participem mesmo, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui o material que é sobre essa aula, para que vocês possam ver como esses blocos econômicos surgiram, né? Além também do surgimento, da origem deles, da sua gênese, também vamos tratar algumas características, tá? Vocês vão conhecer já de imediato. Então, eu trouxe para vocês aqui primeiro o tema, globalização em blocos econômicos. Eu sou a professora Inalda, e a gente vai iniciar aqui com o pensamento de Milton Santos, né, que é um dos pensadores da geografia e que abordou, inclusive, nas suas publicações, em vários momentos, sobre a globalização, tá? Então, do que se refere à globalização, Milton Santos ele tinha várias abordagens sobre ela, né, sobre esse fenômeno. Inclusive, na aula anterior, eu falei um pouquinho das suas obras, né, de uma das suas obras, que é por uma outra globalização, onde se pôde perceber quais são as características, segundo ele, da globalização mundial. Nesse pensamento, ele diz: a globalização mata a noção de solidariedade, devolve o homem à condição primitiva do cada um por si, e, como se voltássemos a ser animais da selva, reduz as noções de moralidade pública e particular a um quase nada. Então, com base nesse pensamento de Milton Santos, eu inicio essa fala de hoje. Espero que vocês gostem. Primeiro, explicando para vocês o que são esses blocos econômicos, né? Como é que eles estão surgindo, como é que eles estão aparecendo. Os blocos, eles não surgiram recentemente. Aqui vocês têm um conceito deles. O mais comum é esse aqui. Existem outros, né? Os blocos econômicos, eles são considerados associações criadas entre os países a fim de estabelecer relações econômicas entre si. Eles surgiram do reflexo da constante competição de economias, então os países do mundo, eles estão constantemente competindo entre si, desde que começou esse processo de comercialização entre eles, né, no período colonial, já havia essa competitividade, mas não como essa que acontece hoje, tá? Essa hoje é um outro estágio do capitalismo, né, que a gente já testou anteriormente, e nas minhas aulas sempre eu reforço a questão de estudar o capitalismo para entender essas etapas nas quais ele está realmente inserido. Então, além disso, é um movimento também cada vez mais comum no mercado mundial para aguentar esse ritmo acelerado dos países, que é um ritmo mesmo de competição entre eles, né? Quem vai realmente exportar mais, quem vai importar menos, portanto, essas características dos países atualmente fez com que eles se organizassem. E isso começou quando? Né? Eis a pergunta. Então, nós temos aqui nesse mapa vários tipos de blocos econômicos mundiais, tá? Em várias partes do mundo, desde a América, África, Europa, Ásia, né? Em toda a Ásia, vocês estão observando, portanto, em todo o planeta, tá certo? Agora, é claro que existem alguns blocos, algumas associações que são mais fortes do que outras, estão mais aceleradas, num estágio bem mais avançado do que outras. A gente vai saber hoje quais são elas, porque eu não vou abordar nessa aula de hoje já todas essas associações. Inclusive, no Enem, vocês vão ter lá uma ou outra, talvez União Europeia, Mercosul, né, como agora está em alta os dois, né, essa questão das alianças, então talvez seja os dois, talvez apareça aí o NAFTA também, né? Então, comumente são esses três, tá? Que geralmente aparecem. Por isso que eu vou ressaltar apenas alguns dessa configuração que vocês estão vendo no mapa, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês um pouco da forma de integração desses blocos, né? Como é que eles se integram economicamente? Então, existem 4 formas deles se integrarem, deles funcionarem. Isso é como eles funcionam. A forma de integração é como eles estão funcionando ao redor do globo, né? O que permite e o que não permite. Né? Por exemplo, nós temos aí a zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. Vamos ver então quais são as características delas?
Aqui nós temos, por exemplo, olha, nas 4, a gente até citou aqui uma outra, né, que é a zona de preferência tarifária. Esse aí é o que começa, tá? Nessa tabela vocês estão observando nas 4, né? E tem mais a zona de preferência tarifária. Então, é o começo, é o primeiro processo de integração econômica, né? Que consiste em garantir níveis tarifários preferenciais para o conjunto de países. E pertence, portanto, a esse tipo de integração, tá? E aqui nós temos também a zona de livre comércio. É muito conhecida, né, a zona de livre comércio, a gente pode até citar como exemplo o NAFTA, a gente vai até trabalhar um pouquinho aqui da criação do NAFTA. Nesse caso aí, os países que são parceiros, eles reduzem ou eles eliminam as barreiras alfandegárias, tarifárias e não tarifárias, que vão incidir sobre a troca de mercadorias dentro do bloco. Uma outra forma é a união aduaneira, né, onde os Estados-membros, além de abrir os mercados internos, eles vão também regulamentar o seu comércio de bens com as nações externas. Já funcionando como um bloco econômico em formação, ela também adota uma tarifa externa comum, a famosa TEC, né, que permite estabelecer uma mesma tarifa aplicada a mercadorias provenientes de outros países, né, países que não integram esse tipo de bloco, tá? Então, nessa fase também se inicia a formação de comissões parlamentares conjuntas. Temos o mercado comum, que garante a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, né? Como exemplo daqueles que eu citei para vocês no mapa, só tem aí o caso da União Europeia, né? Que garante essa livre circulação, a União Econômica e Monetária também, que é um estágio mais avançado de todo esse processo de formação de blocos, contando com uma moeda única e um fórum político também, então bastante avançado esse tipo de integração. Aí nós também temos como exemplo a União Europeia, que vou explicar mais para frente para vocês como é que ela funciona. Essa informação está dentro do site, né, sobre Bolsa, né, e também sobre Enem, que era o Bolsa e o Enem Geografia, tá bom? Aqui eu tenho para vocês, nessa figura, a primeira forma mesmo de integração econômica mundial que se deu por volta dos anos 40, aí, na Segunda Guerra Mundial, né? Mais precisamente em 44, 1944, com a criação do Benelux. Quem era o Benelux? Esse termo Benelux, na verdade, é uma sigla, né? Então, era composto pela Bélgica, né? Pelos Países Baixos, a Holanda e Luxemburgo, todos da Europa, como vocês estão observando aí no mapa, a seta indicando, inclusive, que eles são provenientes da Europa. Então, essa foi a primeira forma, né, de integração econômica. O objetivo, na época, foi justamente ajudar os países membros a se recuperar, né, da guerra, da Segunda Guerra. E após ele, principalmente depois da Guerra Fria, foram criados outros, né, outras formas de integração, até chegar nessa formação aí, que é a União Europeia, contando hoje com 27 países, tá bom? Então, a primeira forma de integração deles lá só tinha 3. E essa aí, que é a mais avançada deles, é a União Europeia, já conta com 27. Tinha 28 países e outros, né, 4 ou 5, aí para aderir o bloco. Mas aí, em 2020, portanto, este ano, em janeiro deste ano, aconteceu um fato aí sobre a União Europeia, que foi a saída de um deles, né, que foi o Brexit do Reino Unido, tá bom? Então, a União Europeia sempre teve, nem sempre teve essa dimensão, né? Atualmente, em 51, ela era uma cooperação econômica, né, na Europa, era apenas Bélgica, Alemanha, França, Luxemburgo e Países Baixos, e em 44 eram só 3, não esquecendo, né? Com o passar do tempo, realmente houve essas adesões, até aumentar e chegar a essa quantidade, tá bom? Vou mostrar aqui logo para vocês um pouco da criação da União Europeia, que se deu justamente a partir da assinatura do Tratado de Maastricht, né, em fevereiro de 92. Então, a partir desse momento, se deu a criação desse organismo, desse grande bloco econômico mundial, com regras muito importantes para a Europa, tá certo? Vão justamente acontecer aí algumas modificações nela, por exemplo, a questão da introdução de uma moeda, né, uma moeda única, que vai entrar em circulação a partir de 2002, portanto, 10 anos depois, né, isso foi importantíssimo, inclusive o euro, que é a moeda única lá deles, oficial, ela está oficialmente em 19 países desses 27, tá? E esses países, eles constituem a chamada área do euro, né, mas também chamada de zona do euro.
E em 2007, eu coloquei essa data aí, porque foi a assinatura de um outro tratado, né, que foi o Tratado de Lisboa, assinado em Portugal, portanto, por isso que esse nome é Tratado de Lisboa. Nesse tratado, um dos pontos fortes dele foi justamente a questão das mudanças climáticas. Então, a União Europeia também começa a aderir a esse novo tipo de discussão, né? Discussão ambiental dentro dela, incluindo aí a questão da redução das mudanças climáticas, né, em todos os países que compõem a União Europeia, tá? Aqui, como eu falei para vocês anteriormente, a gente ia comentar o caso da saída aí do Reino Unido, né, que se deu atualmente em 2020, portanto, janeiro deste ano, né? Aqui é uma reportagem da BBC, onde ela fala sobre como entender o Brexit, né? Os impactos também do Brexit lá para o Reino Unido, o que vai acontecer com eles, tá bom? E o que seria essa sigla, né? O Brexit, né? É uma abreviação lá para saída britânica, a tradução literal para o nosso idioma, e ele é usado justamente quando se fala dessa decisão do Reino Unido de estar saindo da União Europeia, tá bom? Esse movimento ele não aconteceu assim de uma forma brusca, esse movimento ele tem sido estudado já há vários anos, né? Inclusive eles fizeram consultas, né, à população para saber se realmente eles iriam apoiar essa saída ou não, se eles iriam continuar, né? Mas aí vem essa pergunta, né? Como é que se pode, ou por que o Reino Unido está deixando o bloco? Como é que se pode entender isso, né? Essa questão deles estarem saindo. Então, em um plebiscito que foi realizado em janeiro de 2016, os eleitores britânicos eles decidiram, né, se o Reino Unido iria permanecer ou deixar a União Europeia. Lá, a maioria, 52%, votou a favor, né? A maioria, 52 contra 48. A favor, portanto, de deixar o bloco. Mas essa saída não aconteceu, como diz aqui no texto, né? De imediato, foi inicialmente marcada por uma data, que foi em 2019 mesmo. Como não aconteceu, eles remarcaram para 2020, né? Aqui vocês têm o premier, né, do Reino Unido, que é Boris Johnson. Com ele, inclusive, essa proposta foi teve bastante avanço, né? Porque anteriormente a premier anterior ela não conseguiu fechar todas as negociações e quando ele entrou, inclusive, ele já conseguiu fazer muitas modificações, né? E colocar mesmo o plano deles em pauta e votar, né? Fazer a votação, tá? Então, pela proposta dele, uma fronteira alfandegária será efetivamente criada entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido. Por que está dizendo aqui que ela vai ser efetivamente criada? Porque eles estão numa fase de transição, né? Então, eles estão em transição dessa saída para deixar realmente, de fato, a União Europeia. Então, por enquanto, eles não estão sem fazer parte da União Europeia, eles continuam. Então, é 11 meses essa transição. Por isso que o texto explica assim, algumas mercadorias entrando na Irlanda do Norte, segundo eles, elas serão submetidas a inspeções, terão de pagar também imposto de importação, né? O valor será reembolsado caso as mercadorias permaneçam no território e não encaminhadas, portanto, à Irlanda. Então, essa reportagem da BBC explica como é a proposta do Boris Johnson, né, sobre essa questão da saída mesmo deles, tá bom? Como é que eles vão sair disso? Outras propostas, outros pontos, por exemplo, os direitos dos cidadãos da União Europeia no Reino Unido e dos cidadãos britânicos na União Europeia permanecerão os mesmos, né, durante esse período de transição. Outro ponto também é quanto dinheiro o Reino Unido deve pagar à União Europeia pela saída, né? O valor estimado é de 30 bilhões de libras, ou, em reais, 170 bilhões de reais, tá, pessoal? Então, não é uma saída assim barata, né? Vamos dizer de uma certa forma. Ela é uma saída, inclusive, bastante cara. O que vai acontecer, né, após isso? Meses de negociação vão se seguir entre o Reino Unido. Embora o Reino Unido ele tenha acertado os termos, os dois lados ainda precisam decidir como é que vai ser o futuro do relacionamento entre as duas, né? No caso, entre uma potência e várias potências, porque a União Europeia é composta de vários países. E isso vai ser resolvido justamente nesse período que eles estão colocando aí, que é o período de transição, que começou a partir de janeiro de 2020, né? Vai encerrar lá por volta de dezembro desse ano, né? Durante esse período, o Reino Unido, portanto, vai continuar seguindo todas as regras, como eu falei antes para vocês. O que eles vão negociar, né, que tem sempre as negociações,
O período de transição, eles têm como objetivo dar aos dois lados o tempo necessário que eles precisam, porque o Reino Unido vai deixar o mercado único, vai deixar a União Aduaneira também no final. O acordo de livre comércio vai permitir que as mercadorias circulem pela União Europeia sem inspeções ou taxas extras. E se o novo acordo não puder ser negado a tempo, isso significará a imposição de tarifas, né, sobre mercadorias do Reino Unido com destino à União Europeia. Então, são mais exemplos de perda, né, que talvez o Reino Unido vai ter que arcar, né, ao sair justamente desse bloco, tá? Alguns críticos até dizem que o Reino Unido vai ter dificuldades para definir como vai ficar sua relação com a União Europeia no futuro, tá bom? Tem algumas situações até com a Irlanda do Norte, né, com a Escócia. A Escócia, inclusive, ela votou em peso pela permanência na União Europeia. Impressiona, inclusive, para o novo plebiscito. Já a Irlanda, ela também poderia se separar e se unir à República da Irlanda, né, porque são duas Irlandas lá no Reino Unido. Aqui vocês têm o NAFTA, né? Então, o NAFTA, entre as principais características dele, que são importantíssimas a gente ressaltar, são 3 países que compõem o NAFTA, né? Diferente da União Europeia, que são 27, mais alguns que estão querendo aderir. Aqui são só 3 países, né? São países da América do Norte, dentre eles Estados Unidos, o Canadá e o México, por isso que as bandeirinhas aí dos 3, né? Ele é um acordo de livre comércio da América do Norte, foi criado em 94, tá? As características dele, justamente a que mais se destaca, é essa desigualdade econômica entre esses 3 países, porque você tem, por exemplo, Estados Unidos, potência mundial, Canadá, país desenvolvido, aí, inclusive com dados excelentes em relação ao IDH, México, país em desenvolvimento. Então, é uma discrepância econômica muito grande, o que os autores da economia falam, né, os grandes estudiosos, é que há uma discrepância, né, um paradoxo entre essas 3 economias. E os Estados Unidos, como a gente sabe, ele exerce muita influência, né, sobre esses dois, mas principalmente sobre o México. O Canadá é considerado por muitos como uma espécie de extensão lá dos Estados Unidos, né, uma vez que esse país ele absorve quase 80% de suas exportações, tanto é que boa parte das indústrias situadas no território lá do Canadá, elas se encontram em áreas próximas à fronteira com os Estados Unidos. Tá? O México, que é um caso à parte, ele é bastante dependente dos Estados Unidos, apresentando uma grande desvantagem em termos de balança comercial, né, porque seus produtos eles possuem menos tecnologia agregada do que os Estados Unidos, portanto saem mais baratos do que o que são importados pelo vizinho do norte. Além disso, no México, há uma grande internacionalização de suas indústrias, né? Haja visto que boa parte delas elas são de origem mesmo dos Estados Unidos. A gente vai até ver aqui um exemplo das indústrias deles, que é a indústria maquiladoras, tá bom? Que se situam nas áreas de fronteiras entre os dois países. Essas fábricas são espécies de montadoras de produtos, cujas peças foram produzidas em outras partes do mundo, então elas vão se aproveitar do baixo custo da mão de obra mexicana para reduzir os custos de produção, além também da proximidade entre os dois países, o que barateia os gastos com o transporte. Então, são muitas vantagens para os Estados Unidos instalar essas indústrias dentro do México. O NAFTA, inclusive, deve ser considerado como um bloco estritamente econômico, ou seja, a integração entre esses países não passa por outras esferas, né? Portanto, é só economia. Na Europa, na União Europeia, por exemplo, aquele caso lá que nós vimos anteriormente, tem vários estágios, né? Dentro do NAFTA não existe isso. A livre circulação, por exemplo, de pessoas não é permitido. O México, inclusive, tem essa ressalva, né? Ressalva, aliás, muito forte, porque eles não permitem mesmo a entrada de imigrantes, né? Nem do Canadá para os Estados Unidos, nem do México para os Estados Unidos, mas principalmente do México para os Estados Unidos, tá? Mesmo assim, o número de imigrantes ilegais mexicanos ainda é muito alto, o que não é contido mesmo com a criação aí de um muro, né, na região de fronteira dos dois países. Tem algumas críticas com relação ao NAFTA, são várias. Por exemplo, os aspectos negativos dele. Política interna dos seus países membros. No cenário mexicano, a crítica que se faz é essa dependência dele, né, econômica do país em relação aos Estados Unidos, além também de o bloco proporcionar uma acentuada diferença negativa, né, na balança comercial entre os dois. Nos Estados Unidos também tem uma crítica, tá? E é justamente a questão da migração das fábricas do país para o México, até porque tem os atrativos, né? O México ele tem
atrativo de mão de obra barato, atrativo de isenção fiscal, né? Carga tributária menor. Então, isso faz com que essas indústrias realmente passem para o lado do México, tá bom? Vamos conhecer um outro bloco econômico agora, que é, inclusive, o maior bloco aqui da América Latina, é o bloco que o Brasil integra, né, assim como outros países. Como é que começou a história do Mercosul, né, que vocês viram anteriormente lá, eu coloquei, não citei para vocês, né, que é o Mercosul. Então, tá aqui. O Mercosul, ele começa em 91, com um tratado chamado Tratado de Assunção, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Os países integrantes atualmente são Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, tá? E tem uma situação aí à parte para a gente ver, vocês estão vendo no mapa que eu coloquei aqui, inclusive, todos os integrantes, inclusive os associados, porque nós temos três grupos aí de países, os que são integrantes, né? Os países que são associados, candidatos à adesão e não candidatos à adesão. Tem um aí que é candidato à adesão, que é a Bolívia, e tem os outros que são somente associados. A Venezuela já é um caso de país integrante, né? Já é aderente mesmo. Mas tem uma ressalva, porque tem uma situação na Venezuela, né, que ela aderiu ao bloco em 2012, mas está suspensa desde 2016, por ter descumprido o seu protocolo, né, o protocolo, na verdade, do bloco, que é o de adesão, e também por violação de uma cláusula democrática do bloco, tá? Portanto, ela está suspensa do Mercosul, mas ela integra o Mercosul, está suspensa. Aqui eu coloquei para vocês nessa figura para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo atualmente com o Mercosul, tá? Que é justamente essa situação, né, de negociação com outro bloco, um acordo que eles querem fechar com a União Europeia. Essa reportagem é de junho de 2019, foi atualizada, inclusive, no próprio dia, né, 28 de junho. Aqui mostra que após 20 anos de negociação, o Mercosul e a União Europeia fecharam um acordo comercial que envolve 25% da economia global. Em pessoas, isso representa 680 milhões de pessoas, quase 10% da população do mundo. Aí vocês têm na foto o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, e a alta representante da União Europeia, né, para a política externa e segurança, que é a Frederica Mogherini, tá bom? Vocês aprenderem um pouquinho mais de detalhes dessa negociação, existem várias reportagens que falam um pouco sobre essa negociação que está acontecendo hoje, né? Entre o Mercosul, não é entre o Brasil, é entre o Mercosul e a União Europeia. Eles estão fechando, portanto, um acordo comercial, tá? Dentro do site do governo federal tem lá o link para Mercosul, vocês podem acessar e ver como é que acontece, né, essa questão do acordo entre eles. Ele, por exemplo, ele prevê a remoção da maioria das tarifas de importação do Mercosul, né, sobre os produtos europeus, porque quando nós falamos de blocos econômicos, só repetindo, nós estamos falando de negociações econômicas. Esses países, eles formam, integram blocos para facilitar o comércio entre eles, tá bom? Que é o que vai acontecer futuramente se for fechado realmente aí assinado acordo e tudo com a União Europeia, tá? Entre os bens industriais, por exemplo, no comunicado, na reportagem, eles citam a questão dos automóveis, né, que podem sofrer, inclusive, redução nas alíquotas, né, e outros produtos também, itens como agrícolas, como chocolate, vinho, né, hoje que são taxados em 20, 27, 20 a 35, vão ser beneficiados com a eliminação de tarifas. Então, vai haver uma negociação muito ampla aí entre esses países, tá bom? Agora a gente vai saber um pouquinho mais, né, sobre o que está acontecendo dentro do Mercosul, né, com relação aos automóveis, né, como vocês estão observando no dia a dia de vocês, né, no vai e vem, vocês circulando um pouco na cidade ou em outras cidades também, vocês estão observando que tem algumas placas, né, com essa faixa azul, né, isso aí faz parte, inclusive com o nome Mercosul mesmo, né, isso faz parte de um projeto, né, que começou em 2010, essa é uma proposta que começou lá em 2010, ela foi impulsionada pelo Brasil durante a presidência pró-tempore no Mercosul. O objetivo foi facilitar a identificação e fiscalização de veículos nos estados, né, partes, contribuir também para a circulação e segurança do trânsito entre os países do bloco, para não ter aquela dificuldade de transitar. As razões é padronização mesmo do sistema de identificação para veículos que circulam nos países bloco. Então, eles queriam facilitar todo esse processo, né? Por isso que foi criado isso. O Denatran, ele até informou que as sanções previstas
e a maneira também de aplicar é uma etapa ainda que vai ser definida posteriormente pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. E outra necessidade que vai ser atendida pelo novo sistema são as combinações entre números e letras, que eu achei até interessante a quantidade de combinações que vão ter, né, que é mais de 450 milhões de combinações. Agora, para a gente ressaltar um outro bloco, eu coloquei essa imagem para vocês verem, a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, né, que foi fundada em 89, na Austrália. Essa cooperação, ela tem um principal objetivo, que é a criação de uma área de livre comércio entre os países membros, né, e também Hong Kong. E os integrantes da PEC atualmente são Brunei, Canadá, Austrália, China, Chile, né, a Indonésia, certo? E a APEC é o principal fórum que proporciona o crescimento econômico, a cooperação, o comércio, o investimento na região Ásia-Pacífico. As decisões nesse bloco são tomadas por consenso. E a APEC não representa um tratado de obrigações para os seus participantes, tá? Um dos principais objetivos é a redução de tarifas e outras barreiras também comerciais em toda a região Ásia-Pacífica. Inclusive, eles pretendem proporcionar eficientes economias nacionais, aumentar as exportações, né? Gerar empregos, oferecer também maiores oportunidades para o comércio internacional entre eles e também a realização de novos investimentos. Um último bloco que eu coloquei aqui, eu não vou citar todos mesmo hoje, porque fica cansativo vocês assistirem uma aula pela internet e vendo todos esses blocos econômicos mundiais. Então, a gente vai ver só alguns casos. Esse aqui é o último que a gente vai estudar hoje, posteriormente eu vou citar outros para vocês. Esse aqui é a ASEAN, né? Criada em 67, Associação das Nações do Sudeste Asiático, tá bom? Ela surgiu de um acordo entre Singapura, Indonésia, Filipinas, Malásia e Tailândia. O objetivo, assegurar o desenvolvimento econômico e a estabilidade política da região. Atualmente, os países integrantes da ASEAN são desde Brunei, Camboja, Singapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Tailândia e Vietnã. Os principais objetivos dela é a associação, né, que são justamente acelerar o crescimento econômico, o progresso social, atingir desenvolvimento cultural na região, promover paz e estabilidade através do respeito, justiça entre os países que integram, tá bom? Então, esses blocos econômicos, eles funcionam justamente para interagir, né, essa questão das negociações, né, da economia desses países. E como a gente viu, cada um tem sua particularidade. O que a gente quer que vocês fiquem atentos? Eu quero, principalmente, né? Que vocês fiquem atentos às características dos blocos, tá bom? Como é que vai aparecer isso em questões, hein, professora Inalda? Na próxima aula, a gente vai ver questões sobre os blocos econômicos. Eu vou inserir para vocês aqui vários tipos de questões que já foram trabalhadas e que, porventura, pode ser que vocês tenham o prazer de rever, né? Algumas delas, só que modificadas, em provas posteriores. Então, eu aguardo vocês na próxima aula para a gente ver questões do Enem sobre globalização em blocos econômicos e estudar um pouquinho mais sobre as características dela, para não ficar muito cansativo. E eu aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigada. Caso vocês queiram interagir, tá aí meu e-mail, tá bom? Algumas referências que eu tive que repassar para vocês, tá certo? Foi um prazer. Obrigada por estar assistindo conosco as aulas do pré-ENEM, tá bom? E a gente conta sempre com vocês, com a participação de vocês. Muito obrigada e até a próxima aula.